Estão conosco hoje meu amigo Vacari, o Neomar Vacari, contador, mestre em administração, professor do pós e de graduação e sócio da Totum Empresarial. E também o Paulo Afonso Pereira, 40 anos de experiência, né, Paulo? Não é fácil, né? É fundador da PAP, né, Propriedade Intelectual, ex-diretor, ex-presidente do INPI, né? E nas horas vagas, eu acho que ele é o presidente da Associação Comercial de Porto Alegre. Horas vagas é bom, né, Paulo? Porque, olha, vou te contar, né? Te ocupa mais tempo do que qualquer outra coisa. Eu queria começar conversando um pouquinho sobre esse tema, perguntando, né? Como é que você avalia uma marca de um negócio, né? Como é que você avalia um negócio? Vacari, por favor, tu que é o mestre aí de administração, o tal do valuation, como funciona isso? Legal, obrigado, Caco. Boa tarde, Paulo. Não, o valuation tem várias formas de a gente fazer isso, né? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de valorização de patrimônio, tem várias formas de fazer isso, né? Algumas metodologias importantes, todas elas, de uma certa forma, acabam se derivando para uma questão financeira, né? A gente pode partir do ponto de vista do fluxo de caixa descontado, a gente pode olhar para múltiplos de mercado, a gente pode olhar os assets, os investimentos que existem dentro de uma companhia. Aí vai depender muito da empresa, da companhia, da organização que vai ter que ser valorizado. Eu não vou abordar os aspectos aqui da marca, o Paulo vai abordar com certeza, mas quase todos os aspectos, os formatos, né, de avaliação, elas vão derivar para uma questão de formação de resultado lá na frente, do ponto de vista de quem investe, do ponto de vista de quem faz o investimento, de quem está o investimento no seu poder. Então, basicamente isso, numa resposta bem rápida, assim, para não ser muito longo, mas eu acho que essa é essa informação, muito mais derivado, muito mais jogado da questão de fluxos financeiros. Tá, antes de que o Paulo responda, eu queria aproveitar a tua deixa aí. Essa avaliação de negócio tem alguma coisa a ver com cultura empresarial? Tem tudo a ver. Eu acho assim, dependendo do momento que a empresa está, que a empresa está vivendo, né? Se ela está no começo, por exemplo, se a gente for pegar startups, elas têm um momento e uma cultura e uma necessidade para fazer esse tipo de processo. Okay. Se é uma empresa que está num processo mais maduro, talvez ela tivesse que fazer isso por uma outra necessidade. Perfeito. Congelou a imagem aqui do meu amigo Vacari, mas em seguidinha volta, que o sinal da internet, ultimamente, pela quantidade de pessoas acessando, realmente cria uma instabilidade muito grande. Não sei se o Paulo ou o Afonso está me ouvindo, Paulo, para poder entrar junto comigo. Não deu contato. Mas, de qualquer maneira, gente, a gente está esperando o sinal retomar. Isso tudo que o Vacari falou, acho que é muito importante. O nosso empresário não tem o hábito, ou não tem o costume, a cultura, de saber quanto vale a sua empresa. E é um ativo fundamental para ser trabalhado, né? Agora voltou, né? Estão me ouvindo bem, Vacari? Agora voltou, Tá bem. Então, eu estava só retomando o que tu tinhas dito, né? Porque depende do estágio da empresa e tal, mas a cultura, o empresário ainda não tem essa cultura de estar medindo isso para ter um valor à empresa, né? Até porque cada momento, como eu estava comentando, cada momento tem uma necessidade diferente. Aí dentro dessa necessidade, culturalmente, isso é válido sim ou não. Paulo, indo para ti, falando um pouquinho de marca, tá? Como é que se calcula aí o valor de uma marca? Até eu posso puxar um gancho para ti aí, que eu acho que é legal. Duas empresas iguais, vendem o mesmo segmento, têm o mesmo produto muito parecido, mas as marcas têm valores diferentes. O exemplo mais claro é Coca-Cola e Pepsi-Cola, né? Coca-Cola deve valer um caminhão de dinheiro perto do que é a Pepsi, mas as duas trabalham no mesmo segmento. Como é que isso dá o valor da marca? Pode falar para a gente, por favor? Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Isso é o seguinte, depende muito da primeira, neste caso, share de mercado, evidentemente. Né? O share de mercado vai fazer uma grande diferença entre a valoração dessas marcas. E onde é que tu mede o share de mercado? Né? Pelo consumo, né? Pelo faturamento, pela abrangência de mercado que tem. Né? Eu estou falando isso em termos de visão brasileira, não estou falando em visão internacional, estou pegando a visão aqui, que, na minha percepção, a Coca-Cola é mais presente do que a Pepsi-Cola.
ambas podem ter a sua valoração sem problema. Por quê? O princípio fundamental para se valorar uma marca é que ela seja um bem, um patrimônio da empresa. Como é que constitui este bem sendo patrimônio da empresa? Através do registro. O artigo 5º da Lei 9.279/96 diz que, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial são patrimônio, enfim, da empresa, são bens móveis. Tá? Bem, isso, evidentemente, quem tem a sua contabilidade organizada, né, isso deve estar na sua contabilidade. Tem algumas formas hoje, né, de se fazer essa contabilização e de saber o valor, porém, por determinação da CVM, que eu acho que é uma determinação completamente incoerente, entende? Esses valores não podem ir para o patrimônio da empresa, como reserva para aumento de capital, como podia se fazer até o ano 2000, e nós fizemos muito regularização de situação econômica das empresas, fazendo avaliação de marca. Após isso, a CVM determinou que não pode. Por que eu digo incoerência? Por uma questão simples. Ora, se eu tenho uma empresa, que eu tenho uma marca extremamente valiosa e que é conhecida, como é que eu não posso avaliar esse patrimônio para botar, enfim, no meu balanço? E eu posso avaliar um bem móvel, por exemplo, para botar no meu balanço. Indistintamente do bem, se ele é tangível ou não é intangível, ele é um bem, a lei já define isso. Tá? Agora, quando eu construo, através da minha marca, um patrimônio excepcional, que me dá recursos para eu comprar uma outra marca, esta outra marca eu posso colocar no meu balanço, quando eu compro. Ora, aí é incoerência. Se eu tenho um valor extremamente suficiente para gerar caixa para mim comprar outras marcas, por que a minha, que é a geradora de tudo, não pode estar no balanço? Ou seja, hoje, por esse lado, as empresas não podem colocar no balanço desta forma. Agora, tem outros benefícios de uma avaliação de marca, sem dúvida, muitos outros benefícios, como quando se faz uma cisão de empresa, uma fusão de empresas, uma questão judicial de abertura litigiosa, né, de desligamento de litigiosas entre acionistas, inclusive para garantia de algumas operações, evidentemente depende muito aí da instituição financeira receber ou não isso como garantia. A própria avaliação para saber qual o valor que eu tenho à minha marca para mim estimular ou planejar o meu crescimento de mercado e aonde eu vou, para eu fazer uma franquia, e a franquia, a gente sabe que tem parte dela, são royalties que se fazem em cima da marca. Como eu vou calcular, como eu vou estimular a abertura de uma franquia através da minha marca, se eu não sei o valor da minha marca? Então, tem uma infinita possibilidade de se trabalhar com esse bem que você construiu, que está dentro da sua empresa e que é, na realidade, a mola mestra. Porque o que é a marca? A marca é aquilo que se coloca depois de todo o processo de produção, todo. Vai aquela rotulagem e é ali que você tem sucesso, não tem sucesso, vende, cresce ou não, é através da marca. Aí entra uma outra questão, que é gestão, mas aí é um outro caminho. Vai ser uma outra live, tá? Porque não vai dar, porque tem muita informação para passar. Eu queria puxar o gancho do que colocaste aí, porque eu estou entendendo que eu vou procurar ser mais objetivo. Viu? Vai ser difícil, porque eu já te conheço. Ô Vacari, a gente ouve, há muito tempo atrás, falava no tal do fundo de comércio para ter o valor de uma empresa, né? E hoje se trabalha com o fluxo de caixa. Mas o fluxo de caixa que se olha é o passado da empresa ou aquela perspectiva de futuro? E por quanto tempo para trás a gente tem que olhar? Porque se uma empresa tem 5 anos, tem uma coisa, mas esses dias eu assisti para conhecer um pouquinho mais, um pouco a fundo essa informação, eu vi algumas lives de pessoas falando do mesmo assunto. Tem uma técnica americana que vai há 60 anos atrás, quando a empresa tem mais de 60 anos, para saber todo esse tempo que ela passou. Qual é o critério para poder fazer avaliação do fluxo de caixa e etc., para poder ter um valor da empresa? Bom, assim, se a gente for pegar pelo linha do fluxo de caixa descontado, que é uma das técnicas possíveis para fazer valuation, né?
obviamente, a gente está falando de fluxo de caixa futuro, né? Certo. É aquilo, pegando aquilo que o Paulo estava falando, não, o que eu vou fazer com aquela marca, né? Ela vai me gerar algum resultado lá na frente. Então, a gente analisa, claro que a empresa tem seu passado, mas com base no passado e com base nos potenciais, com base no ambiente, com base nas circunstâncias, em todas as perspectivas, análise de risco que tem que fazer, mas a gente está falando sempre de futuro, né? Principalmente quando a gente vai, e aí vai depender muito também da situação que você vai fazer essa avaliação. Se for uma avaliação que for feita, eu vou fazer um investimento nessa tal empresa. Não, todo investidor vai fazer a conta simples, né? Eu vou botar um dinheiro aqui e eu quero saber como é que esse dinheiro volta e quando ele volta. Então, a avaliação é normalmente feita assim na linha do fluxo futuro dos negócios. Tá, né? mas se eu puxar para os tempos atuais, as startups que são vendidas hoje para os anjos, que investem muito, é o caso específico de só olhar para o futuro. Futuro, né? Só que é muito difícil de fazer uma avaliação de startup, né? Porque na avaliação de startup, ela, além de ser uma empresa nova, é um negócio que pode ser totalmente novo. Então, por isso que a gente se avalia muito, quem participa desse tipo de mercado, sabe? Que a gente acerta de 10 startups, sei lá quantas vão dar certo, né? Uma possibilidade, É investimento de risco, com certeza. É um investimento totalmente de risco, claro, que quando tu acerta numa, né? E aí tem uma valorização imensa. Mas é sempre as avaliações são sempre feitas no fluxo de caixa que aquele investimento vai gerar, né? Em relação de causa e efeito. Olha, eu vou investir X milhões e vou... Perfeito. É isso aí, causa e efeito. Olha, girei, não, retornei. Claro que o fluxo passado ele vai mostrar algumas coisas, mas quando a gente pega uma startup, por exemplo, a gente não tem passado. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou fazer em cima de análise de cenário, vou tentar diminuir minha incerteza em relação ao que vai acontecer lá no futuro, não tem como eliminar. Então, esse é o caminho. Pulando um pouquinho, pedindo um auxílio do Paulo também, indo dentro dessa mesma linha aí, se tem uma empresa aí, Paulo, e pode o Vaccaro ajudar, que já está desativada há muitos anos, mas tem uma marca muito forte. Vou deixar isso para o Paulo, que ele tem uma história ótima para contar. Eu já sei qual é. É muito boa. Como é que eu sei que essa marca tem esse valor se ela não fatura, sei lá, 5 anos, está fora do mercado, mas ela tem uma marca extremamente poderosa? Olha, deixar para ele. Eu volto a te dizer que isso basicamente vai estar centrado no share de mercado. Porque como é que tu faz uma avaliação de marca? Né? Tu pega pesos dentro da contabilidade da empresa para formar a equação da reta. Tá? E fatores externos também. Então, um dos pesos importantes dessa equação é o faturamento. Porque uma marca sem faturamento vale menos do que se ela estivesse faturando, mas não que ela perca o valor. Tá? Porque tem marcas que deixaram e tem ainda um share extraordinário. Tá? E, além disso, tu tens os fatores históricos, os fatores de posição de mercado, né? A lembrança do consumidor é muito importante. Eu conheço vários casos de marcas que foram importantes em determinado tempo e que tentaram retornar e perderam o seu share porque mudou o público. O público mudou completamente. Não tem mais aquele apelo que tinha, mas não por isso ela deixou de valer. Valor, né? Vaccari, me lembra qual é o caso que tu está te referindo? Eu aprendi contigo, professor. Aquela empresa que tinha quebrado, aí eles foram fazer uma avaliação da marca e viram que o valor da marca... Tá bom. Não vou dar spoiler demais. Tá bom, tá certo. Eu aprendi contigo essa aí. Tá certo. Bom, tem vários dessas, né? Talvez eu possa colocar essa que tu te referiste, era uma empresa muito importante, que tinha liderança de mercado, e por questões de gestão, enfim, ela reduziu e estava desaparecendo, e fechou as suas atividades. Vendeu todo o patrimônio, avaliou, né, todos os seus bens, enfim, equipamentos, e sobraram as marcas. O que nós vamos fazer com as marcas? Né? E aí, tinha uma empresa que trabalhava no segmento que foi lá e ofereceu assim, tipo, 5% do valor poderia valer as marcas, e a empresa vendeu. Por que eu não vou fazer mais nada com aquelas marcas? Vendeu. Quando eu soube, pelo um dos ex-sócios, o valor que tinha sido vendido à empresa, eu vi, entende, o tremendo prejuízo que eles tiveram, porque as marcas continuam no mercado com um forte share, líder, né, de mercado no país,
e essas marcas que eram realmente o grande trunfo das organizações, ou da organização, foi de graça praticamente. Tem um outro caso interessante de uma empresa muito importante que foi avaliada, e aí é uma avaliação de patrimônio, que é a tua área, avaliaram a empresa toda, na época, em 6 milhões de reais. E, por intermédio de um amigo comum, ela falou sobre avaliação de marca, e nós fomos lá e fizemos o trabalho de levantamento e avaliação de marca. Surpreendentemente, a marca foi avaliada em 18 milhões. Nossa. E aí, evidentemente, vem a pergunta, mas como? A marca em 18 milhões vale mais do que a empresa? Não. A marca é um dos patrimônios da empresa e está dentro do todo. O que houve é que ela não foi avaliada para se saber o real valor de toda a organização. Eu não vou entrar em detalhes como é que a gente chegou nesses valores, mas fatores como tecnologia, liderança, exclusividade, enfim, outros pontos fizeram com que a gente mostrasse tecnicamente, matematicamente, por que aquela marca valia 18 milhões. E ela voltou, enfim, ao patrimônio da empresa e, enfim, não foi vendida para a empresa que queria pagar 6, mas, em compensação, ela foi vendida por outro que pagou mais, não sei se todo o valor, mas pagou bem mais do que era. Então, são casos que a gente tem que analisar, né, e que são muito pertinentes a cada situação. Nesse caso aí, eu vou voltar para a Ativa, cara, porque olha que interessante. Se esses empresários que não sabiam o valor da marca, o valor do negócio, tivessem feito o que nós estamos propondo hoje como cultura de que tem que ser feito, isso realmente está ligado àquela tua resposta nisso, é questão cultural. É questão cultural. E é uma questão também de avaliação de gestão. Porque, muito embora o Paulo esteja coberto de razão aí, do ponto de vista contábil, a gente não possa fazer o reconhecimento contábil e tudo mais, aí mais por uma questão fiscal, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer esse exercício, né, para entender quais são os nossos ativos. A gente, por exemplo, pode estar diante de uma situação de um novo investimento e os bancos vão analisar isso com todo o carinho. A gente pode estar em várias situações, ou para fazer uma associação com uma empresa fora do Brasil. Isso é um ativo valioso do ponto de vista fiscal, concordo com o Paulo, isso aí, infelizmente, a gente não pode fazer mais por uma questão fiscal, mas gerencialmente a gente pode fazer, outras empresas fazem isso com seus ativos tangíveis, né? Empresas que têm um ativo tangível que depreciado está, né, do ponto de vista contábil, mas que a gente for olhar o valor de mercado, né, aí fica mais fácil, porque é tangível, aí pega e faz. Mas eu acho que isso aí cai com a luva. Então, culturalmente, isso é muito importante para como enxergar isso. Eu vou aproveitar eu queria fazer uma... Desculpe, Caco, queria fazer uma complementação, né, claro, sobre depreciação. Todo ativo físico, ele deprecia, tanto imóveis quanto equipamentos. O único ativo que não deprecia é a marca, muito pelo contrário, ele cresce, né, na sua avaliação pelo uso, ou seja, quanto mais eu uso a minha marca, mais ele vale. Perfeito. Quanto mais eu uso uma máquina, mais ela deprecia. Por isso que temos valorações e visões diferentes. Exato. Né? Então, uma questão, falasse aí, uma empresa que vai bem, obrigado, ótimo, ela trabalha, fez o seu serviço de casa, está crescendo espetacularmente. Quanto é que vale essa marca hoje no mercado? Será que essa empresa sabe que quando ela começou, talvez ela valesse 10 e hoje, pela sua eficiência de gestão, mercado e tudo, ela pode estar valendo 100? Mas o que interessa eu saber se ela valia 10 ou valia 100? Por esses elementos que o Vaccari está se referindo. Ou seja, quando eu vou fazer uma transação de mercado, eu não vou mostrar a minha marca no meu balanço, porque ela não tem, mas eu vou mostrar um laudo competente assinado por quem tem capacidade de assinar. Olha aqui, ó, além da minha fábrica, dos meus equipamentos que vale 100, eu tenho esse outro patrimônio aqui que não está contabilizado por razões de tributos, como ele falou, mas que vale 200. Né? E aí, tem uma grande diferença. Mas é basicamente uma questão de cultura, sim, sem dúvida. Vai, Vaccari, por favor, fica à vontade. É importante até pegar nesse teu gancho, sim, em alguns outros fóruns, por exemplo, a gente pode, inclusive, para referendar uma estratégia
de algum executivo perante um conselho e disse, olha, eu tomei a estratégia tal que valorizou a minha marca, que pode ser que ela não esteja ali no estoque, ela pode ser que ela não esteja depositada no banco, mas eu reforcei minha marca e isso é importante, isso lá no fim é valor para o acionista, né? Então, isso que vale. Então, só pegando aí o gancho que estava falando, eu achei importante, tem vários fóruns onde isso pode ser aplicado e é necessário. Não, embora seja intangível, não quer dizer que não seja real. Então, como garantia em algumas ações, por exemplo, né? A empresa está sem sofrendo dúvida. uma ação trabalhista ou de qualquer outra natureza, tu avalia e dá a tua marca de garantia. Perfeito. Deixa eu aproveitar que olha, nós vamos ter que fazer muitas lives, que não para de chegar pergunta aqui, mas uma delas eu achei bem interessante, tá? Para o momento atual, né? Com essas incertezas que nós estamos vivendo hoje do mercado, este é um momento para determinar, fazer uma avaliação, ou tem que esperar passar essa pandemia, ou qualquer hora é hora de avaliar o seu negócio e a sua marca. Vacari, por favor. Deu um piquezinho aí. Acho que eu não... Congelou, mas descongelei. Pode vir. Eu não ouvi o finalzinho da tua pergunta, nem se tu endereçou. Chegou uma pergunta aqui da Natália, que pergunta assim, como trabalhar com as incertezas do futuro para determinar o preço, até mesmo para projetarmos resultados? Nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente, agora mudou tudo, né, velho? Agora tu tem que ter isso como esse tal de Covid aí, 19, daqui a pouco ele é 20, 30, não sei quanto vai valer mais. Velho. Eu vou iniciar a resposta e o Vacari termina. Vai em fundo. O que acontece? Sem dúvida, né, sem medo de errar, essas empresas tiveram um decréscimo no seu faturamento. Que eu falei que é um dos preços, que é um dos pesos importantes na equação. Mas não deixaram de ter outros. Share de mercado, conhecimento, liderança, enfim, né, reconhecimento. Tu pode continuar fazendo a avaliação, né, deixando este peso, entende? Que certamente terá menos valor na equação, mas pode continuar sabendo. Até para saber o seguinte, bom, eu cheguei ao fim dessa pandemia, o meu principal ativo, onde eu sou conhecido, preferido, lembrado, consumido, com um valor X. E iniciar, a partir daí, um processo de gestão, um planejamento para chegar a Y. Porque uma avaliação de marca também é um indicativo de crescimento, de gestão, de eficiência. Não tenha dúvida disso. Vou pegar aqui o gancho, vou agradecer a pergunta para a Natália e dizer o seguinte... concordo com o Paulo, eu acho que algumas empresas elas desvalorizaram porque a perspectiva delas mudou para o futuro. Mas, por outro lado, a gente vai pegar empresas que, ao contrário, que elas se valorizaram, o seu ativo valorizou, porque elas estão com uma perspectiva um pouquinho melhor. Pega as empresas que estão surfando nessa rede, estamos aqui falando na plataforma Zoom, né? Essa empresa valorizou barbaramente, algumas empresas valorizaram, empresas de medicamentos, empresas de tecnologia, da área da saúde. Essas, ao contrário, né, elas estão valorizando. O que reforça aquela... A indústria de álcool. Álcool gel, máscaras, né? Eu estou aqui para me proteger, imagina o que esses caras estão faturando, velho. Álcool gel e assim vai, né? O Vacari é tão preocupado que tu mostrasse o álcool gel aí, Caco. Tá com álcool gel e o Vacari álcool gel e máscara. Não é. A preocupação é grande. Não, mas então você vê como essas indústrias... Sim, é verdade. Então, assim, na realidade, empresas de indústria, assim como empresas de transporte aéreo, elas vão amargar uma perda de valor eterna, né? Eterna não digo, mas de uma maneira muito mais constante. Muito para voltar. Vai demorar muito. Então, mais uma vez, reforça a tese do que vale, assim, né? A geração futura. Qual é a perspectiva de uma empresa de telecomunicações, de comunicações, de logística nesse momento? Todo mundo entregando coisa em casa. Como os costumes mudaram, então a resposta para a Natália é essa. De fato, algumas elas vão reduzir não só o faturamento atual, como o seu futuro. Perfeito. Algumas vão reforçar o seu futuro, né? Temos um setor todo novo aparecendo. Eu gostei. Agora quem vai fazer a pergunta sou eu, tá? Porque eu tenho algumas curiosidades para saber. Uma vez eu ouvi o Paulo Afonso falando, numa palestra que ele deu aí para alguns interessados no registro de marca, tá, Paulo? É bem específica para ti. Tu disseste uma coisa que para mim me marcou e isso eu uso como uma referência. A marca não é uma questão jurídica, é uma questão
econômica. O que significa isso? Eu já entendi o que significa, porque eu aprendi, porque eu registrei minha marca. Tá? Depois do que tu falou, fui atrás e mandei registrar minha marca. Mas o que quer dizer isso para aquele cara que, não, pô, fiz o meu negócio e tal, mas não registrei marca? Não precisa registrar marca. E aí? Obrigado pela pergunta. Eu tenho 48 anos de atuação no mercado, na área de propriedade industrial. Né? Começou cedo, né? Eu comecei bem cedo. Né? Fui 17 anos diretor do NPI, depois fui 4 anos presidente. Enfim, tive uma possibilidade, né, fantástica de usar as possibilidades que se abriram, e com isso eu tive uma experiência. Quando eu comecei a trabalhar com propriedade industrial, a questão era toda o seguinte: só tinha escritório de advocacia que fazia isso. Toda a questão era tratada por advogados como uma questão jurídica e se situava sempre dentro dessa discussão jurídica. Tu é economista. Como eu sou economista, né, eu comecei a perceber que isso era importante se tivesse litígio. Mas se não tivesse litígio, não precisa ter, né, um escritório de advocacia cuidando disso. Pode ter, sem problema nenhum, são competentes também, mas não é o fundamental. Por quê? Porque ninguém cria marca e patente para registro, cria para ganhar dinheiro. Se é para ganhar dinheiro, não é uma questão jurídica, é uma questão econômica. E se é uma questão econômica, eu tenho que ganhar desde o início, que é não perdendo. E como é que eu não perco? Eu não perco construindo uma marca que vai ter sucesso, uma marca com base, que vai ter possibilidades, e não uma marca fraca, uma marca que não tenha, enfim, consistência e que vai me prejudicar no mercado, porque ela é uma marca que permite concorrência parasitária, é uma marca que já é semelhante a alguma outra que esteja no mercado. Ou seja, o planejamento, a base é tudo. Ou seja, fazendo uma analogia aqui, um edifício com uma boa base, com uma boa fundação, ele cresce, ele vai com segurança e resistência. Se esse edifício, como a gente já conhece vários na história, não tem essa base, o que acontece? Rui, causa um desastre fantástico. A marca é a mesma coisa, como qualquer negócio. Faça bem a sua base e siga tranquilo. Mas para isso precisa o quê? Planejamento, que é o que eu faço, planejamento estratégico de proteção. Tá, aí eu puxo o gancho para ti, Vacari, porque tu é o mestre em administração. O tal do business plan. Eu não conheço nenhuma empresa das minhas relações que no business plan tivesse lá registrar marca para proteger. Por que não tem isso, gente? Pela intangibilidade, né? Então é aquela coisa difícil de se mostrar. Até porque o business plan ele tem alguns objetivos bem específicos, mas se a gente também pegar planejamentos estratégicos que às vezes não tem isso, plano de ações que a gente vê dentro das empresas não tem isso, é mais pela intangibilidade. Concordo com o Paulo, assim, às vezes como não é visível, como não é tangível, né, isso aí pode ser deixado para um plano inferior. Aqueles exemplos que o Paulo, que eu lembrei aí, que o Paulo nos brindou aí com a oportunidade de contar, é importante, são coisas que acabam virando dinheiro, e eu acho que isso as pessoas não têm essa noção rápida, até que às vezes até itens de ativo tangível que às vezes não se vê. Então, as pessoas acham que custa muito caro registrar uma marca, gente, mas é muito caro depois se der problema. Então é a coisa mais barata que tem, tu registrar uma marca. O mais caro não é registrar, o caro é perder. É isso. Ou tentar não perder. Esse é o cálculo. Né? Então, mesmo na questão que nós estamos falando aqui de avaliação, se você não tem uma marca registrada, tu não vai ter a base legal para fazer a avaliação. É como se eu tivesse um terreno que não tem escritura. Olha a base para mim dizer que esse terreno é meu. Não pode. Então, eu tenho que ter uma base que é o registro. Tá? Agora, se eu tenho uma marca com registro, mas ela é uma marca fraca, que se confunde com outras do mercado, que é muito similar, porque isso é possível, não vamos entrar em detalhes técnicos aqui, por isso que a marca tem que ser individual, tem que ter personalidade, enfim, distinta. Esse fator da similaridade, da que se confunde alguma coisa no mercado, desvaloriza a marca, embora ela possa ter uma presença no mercado semelhante. Eu vou falar de uma marca que já saiu do mercado aqui, tá? Mas que era símbolo disso. A marca chamava-se Leite Bom, ou Bom Leite, uma coisa assim.
Tá? Tinha uma penetração do mercado fantástica, fantástica, e uma marca extremamente fraca, fragilizada, até por impedimento legal. Entende? Que o impedimento legal é que uma marca, imagina criar uma marca chamada Leite Mau Gosto, não existe isso. E por impedimento legal eu não posso ter qualificações, né, dentro de uma marca, não posso ter adjetivos qualificativos como marca. Deixa eu fazer uma questão agora, tentando humanizar um pouquinho o aspecto empresarial, tá? Eu não sei qual é a empresa que, não sei se esse ano passado foi comprada, e uma das condições de quem comprou essa empresa, ou que investiu na empresa, eram os recursos humanos. Porque a falta de pessoas para trabalhar com tecnologia, com esse negócio, os recursos humanos passaram a ser um ativo que a pessoa estaria comprando. E, ó, eu compro desde que essa equipe permaneça durante um tempo, porque elas é que vão me dar respaldo. Então, até onde isso, dentro do aspecto de administração, do aspecto de registro de marca, isso agrega valor à marca? Isso é o Vacari, que é campeão, fazer essa resposta. Saia justa para ti. Saia justa. Cruzaram a bola para mim. Mas eu acho que é interessante. Não, mas é interessante, a gente vê aí, a gente pode se apoiar aí na história e ver casos de empresas que adquiriram outras empresas de prestação de serviço e acabaram comprando nada, né? Porque não conseguiram manter o seu capital humano, né? E então compraram nada, né? Empresas que fizeram fusões, né? E gastaram bilhões, né, de dinheiros, né, de dólares, e isso não aconteceu em nada, porque as empresas não foram inteligentes a ponto de fazer o mix de duas culturas, né, referendando aquilo que estava comentando, diferentes. Eu pessoalmente passei por isso, né, no mínimo 2 vezes na minha carreira, né, de tentativas assim frustradas disso não aconteceu, de não dar bem, porque a gente acaba não agregando aquilo que a gente está comprando, que é um capital humano, que é difícil de avaliar, e depois eu vou cruzar essa bola aí para deixar o gancho para o Paulo, né, mas é muito difícil, isso é muito importante, né, quem está tocando nesse assunto, é muito importante levar isso em consideração, difícil de avaliar, mas é fundamental, porque a história tem mostrado casos de eu falei dos casos de insucesso, existem uns casos de sucesso onde isso foi bem organizado, né? E isso é bastante difícil de fazer. Tu tens algum caso que tu tenhas trabalhado assim forte? Porque agora há pouco eu recebi um assoprão aqui do meu backstage aqui, só botou assim, ó, caso Will Work, do Thiago Aires. Alguém sabe um pouquinho disso? Eu não sei, mas assim, todo mundo aqui os que estão aqui, eu acho que tu também conhece, lembra da MTM, né? Sim, pô. Então, pois é, ela foi comprada na década de 80, se não me engano, por um grupo internacional chamado Lintas, né? Só que o ativo deles eram as pessoas, não eram nem os clientes, os clientes acompanharam nós todos que estamos aqui sabemos do que aconteceu, né? Na realidade, o dinheiro que foi gasto ali foi um gasto à toa, porque a empresa em 2, 3 anos não existia mais, né? Porque o capital humano, né? Só para citar como exemplo, criação, inteligência. Não, isso foi tudo embora, né? Ela foi mãe de uma série de outras agências que se tornaram enormes aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, isso é um exemplo, né? Bem para quem é mais novo não vai se lembrar, mas a MTM existe algum momento que as empresas, independente de tamanho, porque pode ter uma empresa de pequeno porte, um faturamento simples, uma MEI que tem uma marca boa, mas nunca registrou. Existe um tamanho para registrar, existe um momento para registrar, que eu digo marca e avaliação. Qual é o timing certo para isso? Porque eu tenho uma empresa pequena e faz 1 ano que eu resolvi registrar. E estou seguro por isso. Tá? Mas e tem outras empresas do mesmo porte ou menor que o meu que não se deram conta disso, que pode ter problema no futuro. Tem um time para isso? Tem um tamanho? Paulo, posso responder essa? Essa vai contigo. Bom, deixa eu te dizer o seguinte. Isso é mais ou menos que nem o pecado original. Tá? Ou seja, tu nasce, se tu é católico, tu tem que ser batizado para não ter mais o pecado original. Então, o melhor momento é quando eu crio e quero construir a minha empresa. Esse é o melhor momento. Por quê? É aí que tu começa a construir toda a tua gestão. É aí que tu verifica se a marca que tu estás usando, ela pode estar no mercado, ela não conflita com outra que já exista. Tu evita uma série de percalços pela frente se tu fizer isso desde o início.
entende? Por que eu falei na questão da construção? Tu constrói qualquer coisa a partir da base. Eu usei a metáfora da construção para dizer, mas qualquer coisa que você vai construir, tu tem que partir da base. Não adianta eu querer construir do primeiro andar, não vai. Tá? E isso acontece muito. Então, o melhor momento é quando eu quero fazer alguma coisa. E aí eu tenho que investigar se aquilo que eu quero, eu posso. Pegando um gancho do Vacari, tá, sobre as pessoas, o RH, isso é muito importante, evidentemente, porque uma pessoa funciona hoje muito mais com seus talentos, né, do que propriamente com seus ativos de capital, que isso pode ser bem gestado. Os ativos, os seus talentos têm que ser criados, têm que ser mantidos. Eu lembro aqui, né, um fator, não só de RH, e de empresas que se deram mal fazendo aquisições sem ter um trabalho profundo de investigação. Comprar empresas de software, ou que fazem software, ou se aliar numa empresa porque ela tem um software extraordinário. Faz todo o negócio, faz um planejamento, ou seja, se estrutura o negócio, se faz o contrato, e não se verifica o seguinte, quem é o dono desse software? Porque uma coisa é tu ser o criador do software, que tu tens o direito moral. Outra coisa é tu seres o proprietário desse software, ou seja, tu tens ele como propriedade, tu comprou, fez um contrato de registro e tal. Isso vale para as empresas que vão se fundir ou que vão fazer algum negócio, vão ser compradas, como para aquelas que querem comprar ou querem fazer algum tipo de negócio com software e muitas vezes contratam isso e não tem a preocupação de saber quem é o proprietário. Ora, o direito moral é sempre de quem cria, mas o direito patrimonial é para quem tem os direitos. Se isso não for estabelecido de forma regular e contratada, vamos ter um problema lá na frente. O Rio Grande do Sul está cheio de casos como esse. Tem. Deixa eu, voltando um pouquinho no RH, tá? Mas eu quero transformar esse talento, transformar ele no atual transformação digital que está ocorrendo, tá? A tal do IA, que é a inteligência artificial, vai substituir muitos talentos. Surgirão outros. Se as empresas estão interessadas em querem adquirir uma empresa que tenha talentos, e se esses talentos vão ser substituídos pela tecnologia, como olhar isso lá para frente, com respeito de mensuração de valor do negócio? É um problema que vai ocorrer, porque a gente está ouvindo várias coisas. Olha, vai acabar tal emprego, vai acabar tal emprego, vai acabar tal emprego, vai tudo ser pelo robô, tudo pelo computador. Aí eu volto que o Paulo acabou de ensinar. Eu tenho que saber quem é o cara que criou esse robô, para que esse cara que vou ter que pensar em ter ele comigo. Porque o operador do robô pode não existir mais. Né? Olha um pouquinho atrás, quando se olhava assim, o recurso humano era o cara do departamento pessoal. Hoje não, hoje ele é estratégico. Ele pensa para o futuro por causa de treinamento, etc. Mas e vindo aí essa revolução digital? Como é que a gente vai enxergar isso aí para frente? É ruim ou é bom? É novo. Não é bom, é novo. Como sempre, né? Eu pensei que eu estava te dando uma escada para tu responder, não, mas eu eu te dei vou. uma saia justa. Não, eu vou, mas eu vou nessa. Não, olha só, se a gente for pensar, assim, não, essa é mais uma das etapas que a gente vai viver, né? E a gente sabe, porque quando surgiu a internet vai surgir isso, porque quando surgiu a TV vai surgir o rádio, quando não sei o que vai... Então, assim, nós vamos ter que nos reinventar novamente, né? Mais uma vez, o que está acontecendo é que nós vamos ter que... As nossas reinvenções, elas são mais rápidas, né? A gente se reinventava dali a 15 anos, a gente tinha que se reinventar, aí agora a gente vai ter que se reinventar em 10, em 5, e aí, há 3 anos atrás, talvez a gente não tivesse 4, 5 anos, não tinha WhatsApp, agora tem, e aí nós estamos falando isso aqui, e as reinvenções vão continuar, e com certeza, sim, a gente vai ter necessidade de criar novos postos de emprego para outras pessoas, porque isso é necessário. A palavra-chave chama-se resiliência, se adaptar aos novos tempos. Seria reinvenção e inovação, seria pensar diferente, né? Seria, na minha opinião, né? Pensar fora da caixinha, como se fala sempre, é um lugar meio comum, mas é verdadeiro, né? A gente tem, infelizmente, muita experiência, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, e a gente não pode lutar contra, né? E lutar contra é uma coisa complicada, né? A gente tem que se aliar. Tua opinião, Paulo?
Eu acredito que a gente tem que seguir nesse caminho, sim, se reinventar, enxergar o futuro, como ele pode se apresentar, mesmo que seja alguma coisa que possa parecer utópica, entende? Mas quando foi inventado o telefone, né, no século passado, lá no início, né, no final do século XIX, não se imaginava que hoje essa invenção estava permitindo o que nós estamos fazendo aqui. Tudo saiu de lá. Agora, nós sempre vamos ter desenvolvimentos tecnológicos, sempre vamos ter mecanismos que permitam que a gente tenha mais rapidez, facilidade de uma série de atividades. Mas sempre terá que ter um humano atrás disso, sempre. Este humano é que vai não só criar, mas movimentar, treinar e fazer as adaptações, porque o que hoje é novo, amanhã já não é mais. Então, o humano vai ser sempre imprescindível. E talento tem sempre que ser valorizado. Nós temos que observar que isso é possível, está no nosso DNA e vai continuar. Mas qualquer coisa, como nós estamos falando em avaliação, em valoração, entende? Os talentos também são ativos da empresa, desde que eles construam, permaneçam e deem resultado. Então, isso faz com que tu tenhas cada vez mais valor agregado ao teu negócio. Então, fazer uma boa administração, né? Fazer retenção de talentos, constante treinamento, constante atualização, eu acho que isso é fundamental. A minha empresa, só para citar, não é que seja exemplo, mas a empresa é toda digital. Nós estamos há 60 dias em home office, 60 dias. Não parou absolutamente nada, não atrasou nada, porque nós temos nossa empresa é totalmente digital, nossos softwares são próprios, os nossos programas são próprios, nós temos uma gerência de TI que cuida de tudo, ou seja, nós podemos estar a qualquer distância, estamos presentes, cada um discutimos como nós estamos fazendo isso. Então, isso é modernidade, isso é tecnologia, e nós temos que avançar. Daqui a pouco nós vamos ter aqui a holografia. Então, em vez de nós estarmos aqui, nós vamos estar presentes, né? Fazendo a nossa live. Não é difícil, né? Jamais imaginamos em fevereiro que hoje, em maio, a gente estivesse aqui fazendo uma live. É verdade, né? É verdade. Bacari, me permite fazer uma pergunta um pouquinho mais assim, da universidade, da escola. Tá? Da escola. Tá? Quando a gente fala em valor de negócio, e fala em valor de marca, que o Paulo tanto se referiu, até onde esses profissionais que vão entrar ao mercado, vão ser gerentes, diretores de grandes empresas, estarão aculturados com esta importância. E isso faz parte do currículo de ensino das universidades? Como é que é lá dentro, onde se forma os futuros líderes do país? Eu acho que sim. Claro, eu tenho uma visão parcial, né, desse tipo de coisa, até porque onde eu atuo tem isso como uma referência muito forte. Então, eu acho que sim, isso tem que ser, porque na realidade quase todos e aí indo na linha das empresas que estão quase com muito poucos ativos, e na realidade tem mais criação de marca, pega um Airbnb, pega um Uber, empresas sem ativos algum, né, quase sem ativo algum, e na realidade eles trabalham em cima da própria marca, da geração de valor em cima da marca. E eu vejo essa geração. Esses caras vivem com a cabeça na nuvem, entendeu? Mas eu vejo isso, né? As pessoas, assim, quando a gente era moleque, né, para a gente abrir um negócio tinha que ter uma fábrica, ou tinha que ter uma lojinha, né, ou tinha que ser alguma coisa, um escritório, né? Hoje o Paulo estava falando, né? O escritório digital, né? Nós também, nossa empresa é pequena e nós, em questão de 2 dias, estamos trabalhando em casa, né? Do ponto de vista digital. Então, assim, e essa geração que vem, ela nasceu, né, com esse cenário. E para eles é muito tranquilo criar esse tipo de situação e criar valor, né, e agregar muita marca, com muito cuidado e muito carinho pela marca, né? O que a gente tem que fazer é com que eles continuem pensando nisso e continuem fazendo seus negócios e crescerem, entendendo que o valor da marca é importante para o seu negócio, no geral. O Arthur Bender, que é um especialista em branding aí, de reputação e tal, ele diz uma frase que eu acho maravilhosa, né? Reputação de uma pessoa não é o que ela acha que vale, é o que os outros veem ela valendo, entendeu? Isso serve para a empresa. A reputação da minha empresa, que eu acho, ela é maravilhosa, ela vale $1 milhão.
Né? Edu, quero saber o que o cara acha de mim, não o que tu acha. Isso aí. Então, isso Exatamente. serve também para a gestão empresarial. Agora, Sim. entrando um pouquinho, eu fui lá na universidade, agora eu vou entrar aqui no Bem Bom, aqui nas autarquias, aqui no NPI da vida, porque o Paulo teve Mas experiência lá, essa é trabalhou com o tantos Paulo. anos lá. Tá? Essa é com o Paulo. Paulo, o NPI do teu tempo e o NPI de hoje, só para eu situar hoje a agilidade do processo. Eu sei porque eu acompanho os relatórios que eu recebo de quem está cuidando da minha marca. Toda semana eu recebo um relatório lá, que está assim, está assado, pá, 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 pá. Isso tinha do teu tempo, isso? Bom, em primeiro lugar, tu está revelando a minha idade, aí, me botando lá no século passado. Né? Tu abriu dizendo que está há 48 anos no mercado, velho. 48 Sim, 48 anos no mercado, mas não precisa. Eu comecei com 5 anos de idade. Né? Ventos altas, Bom, quer dizer. deixa eu te dizer o seguinte: o que acontece? São INPIs diferentes na visão e na gestão, porém idênticos, entende? Na missão e na função. Exatamente idênticos. O propósito é o mesmo. Mudou, o propósito é o mesmo. O que mudou foi a forma de gestão, entende? Até porque hoje a tecnologia está dentro do NPI, o NPI se modernizou muito, está totalmente informatizado. Como qualquer organismo precisa de gestão. É isso. E o NPI, tendo gestão, faz o seu trabalho bem feito. Agora, o que eu reputo hoje? Nós temos agilidade dentro do NPI, redução dos prazos de concessão de marcas, estão sendo reduzidos os prazos de concessão de patentes, e os processos andam e fluem, entende como devem fluir. Como qualquer outro processo, tu tens um interessado, tens um analista, enfim, que vai dar as suas decisões, que pode ser favorável ou não, e tem todos os processos depois para fazer os procedimentos. Às vezes, o recurso mostrando que a análise do profissional do NPI está equivocada, há a possibilidade de tu rever isso é comum, absolutamente. Mas o NPI está numa outra fase diferente da minha. Que bom que siga assim, que bom. Fundamental para uma instituição como a NPI é ter bons profissionais, treinados, capacitados, eficientes, porque os recursos tecnológicos têm. Mas, como eu acabei de fazer, atrás dessa máquina tem que ter uma pessoa que pensa. E o analista do NPI, ele tem poder discricionário, ou seja, no entendimento dele pode ser A ou pode ser B. Por isso que há continuidade do processo para dizer, não, teu A está enganado porque o meu B entende está mais. E aí vai para a área, né, de decisão. Então, isso ocorre dessa forma no mundo inteiro, com algumas variações. O INPI brasileiro, o INPI faz propriedade industrial desde 1883, segue os protocolos e os acordos internacionais que nós temos, o principal deles é a Convenção da União de Paris, participa deste mundo de propriedade industrial ativamente no mundo inteiro, e as coisas estão andando com uma velocidade incrível. Evidentemente, no Brasil, nunca o governo deu a devida importância para o NPI. Agora está tendo uma nova visão, agora, há pouquíssimo tempo. Porque o NPI era um apêndice, era como se fosse um cartório. O NPI não é um cartório. O NPI é uma fonte de informação tecnológica e econômica. Ali dentro, basta saber buscar essas informações, entende, para ter resultado. Assim como tem que ser efetiva o encaminhamento de qualquer coisa para não ser barrado. Por exemplo, se você vai encaminhar uma patente no NPI, não é simplesmente escrever alguma coisa, uma ideia e tal, tem que saber se aquilo é possível, se não é possível, tem formas de se redigir um processo para entrar. Se você fizer isso errado, vai perder. O caso mais emblemático no Brasil de uma patente mal formulada foi a do Bina, que hoje está em qualquer celular do Brasil, entende? E por ser mal redigida, ela não teve a eficiência, não teve os resultados positivos econômicos para quem... A ideia permaneceu. Onde é que está o segredo da patente? O segredo da patente está nas reivindicações. Se eu reivindicar mal, eu posso ter inventado o chuveiro elétrico, mas posso ganhar a patente de um regador.
O regador é muito bom. Muito boa, Belo boa, exemplo. boa. Indo um pouquinho para uma área um pouquinho mais árida do processo de valor de negócio coisa. Hoje ainda li uma manchete nos jornais aqui, as empresas não estão conseguindo ter acesso a empréstimos que o governo quer liberar e tal, burocracias, etc, etc, mas não estão tendo mérito se o cara merece ou não, tá? Eu quero saber o seguinte, o valor do negócio para as instituições financeiras vale para solicitar um empréstimo? Ele serve como um aval ou um bem para solicitar um empréstimo numa instituição financeira? Tanto a marca quanto o valor do negócio? Talvez não diretamente, né, por Sim. aquela questão que a gente falou, que o Paulo abordou no começo, né, de não poder registrar isso contabilmente. Mas eu acho que indiretamente sim, né, se os bancos estiverem falando... Que banco empresta dinheiro, é normal, para quem vai pagar. Então, se a gente vai gerar um fluxo futuro e consegue provar que com aquela marca, com aquele ativo, eu vou gerar fluxos futuros, isso vale e vale muito. Talvez aqui no Brasil, eu estou falando, fora do Brasil, né? Existem possibilidades de eu fazer um joint venture amanhã com uma empresa de fora, isso já aconteceu comigo. A gente mostra, olha aqui, ó, esse aqui é o meu projeto, isso aqui é a minha ideia, essa aqui é a minha marca, esse aqui é o meu negócio, né? E eu vou gerar tais fluxos de caixa com isso. Isso em instituições bancárias, em outros lugares, isso é bastante positivo. Por isso que eu falei, não da forma direta, né, contábil, sim, de uma forma tangível, por essas questões que o Paulo levantou no começo, mas de uma forma indireta, eu acredito que sim. Ô, Caco, tu tem que ir ao banco fazer uma operação financeira mostrando que tu não precisa fazer essa operação financeira. Aí o banco te dá dinheiro. Tá? Ontem eu ouvi uma frase muito interessante que é o seguinte: o banco empresta prata para quem tem ouro. Tá? Não, tá que é isso que o Vacari está dizendo. Mas nós estamos vendo uma questão de desenvolvimento, de apoio ao empreendedorismo, ao crescimento. Muitas empresas são eficientes, trabalham, têm projeto, têm resultado, mas patinam porque 90% das empresas brasileiras, estou falando 90% por ser bonzinho, não tem capital de giro. Nós estamos vendo essa pandemia, em 60 dias, o que fechou de empresa, o que está quebrando de empresa, o que deu de demissão, pela razão das empresas não estarem produzindo, que é da mão para a boca, de noite para comer de dia. E isso, né, está se revelando agora. Então, a questão que o Caco colocou, os bancos têm muita burocracia, excessiva garantia para não perder nada. Nós temos que ter uma taxa, entende, de, sei lá eu, como é que é? Segurança, entende? Mas que se veja como um todo, como não só o futuro, mas o retrospecto da empresa e o que ela foi e o que ela pode ser. E pode estar passando num momento de dificuldade e o banco não olha nem o antes e nem o depois, ele olha o agora. Hein? Tu tem ouro para mim te emprestar prata? Não. Então, eu vou contar um caso aqui, só rapidinho. Eu sou do interior, e no interior teve uma ocasião, teve um projeto do governo de emprestar dinheiro a juros baixíssimos para retenção de matrizes, ou seja, para os fazendeiros não venderem seus terneiros, suas terneiras, para fazer produção. Isso chamava retenção de matriz. E aí o gerente do banco chamou um fazendeiro muito rico da minha cidade e disse para ele: olha, eu tenho dinheiro aqui para ti, sei lá, eu tanto, tá? E o cara disse: eu não preciso de dinheiro, né? Eu não vou pegar dinheiro, empréstimo, não faço isso, eu tenho dinheiro. Eu disse: não, mas é o seguinte, eu vou te emprestar a 2, tá? E tu vai aplicar a 5. Tá? Isso vai ser o resultado. Bom, se é assim, eu vou querer. O que o gerente fez? Pegou um cliente que aumentou a sua carteira de investimentos e cumpriu a sua meta de fazer a programação. Esse é o Brasil que a gente vive, até hoje é mais ou menos assim, cara. Nós estamos se encaminhando para os últimos 5 minutos, mas eu preciso perguntar alguma coisa que os dois, cada um dentro da sua área, pode responder. Tá? A preocupação do pequeno, médio, grande, não importa o tamanho, né? Quanto custa para avaliar um negócio e quanto custa para registrar uma marca? Qual é o roteiro?
que precisa fazer? Quanto custa não é financeiro, tá? Quanto custa no sentido de eu parar para ver o que eu vou ter que te responder para que tu possa vir aqui e fazer um trabalho de saber quanto vale o meu negócio. Como é que começa essa negociação? Eu ligo para a Totem, falo lá com o Vacari, eu quero avaliar minha marca. Como é que a gente faz? É bem por Mesma aí. coisa, Paulo Afonso, como é que funciona? Me dá um bem didático, porque isso é a dúvida que todo mundo tem. E procurando ser o mais simples possível, porque estamos terminando nosso tempo aí. Eu acho que é muito caso a caso, mas assim, mas começa com um processo, é um serviço, né? Sim. Uma prestação de serviço, e ela começa por justamente analisar. Eu acho que eu começaria pela motivação que a pessoa tem Sim. de fazer isso, o momento e motivação, né? O que eu vou fazer, para que eu vou fazer, porque a gente consegue, de uma certa forma, estabelecer qual é o escopo do trabalho, o tamanho, a abrangência do trabalho, né? Porque nós estamos falando aqui de duas coisas, nós estamos falando de avaliação de negócio, avaliação de marca. As duas coisas estão intimamente ligadas. Isso pode ser um trabalho, dependendo, um pouco mais complexo ou menos complexo. Mas a maior parte, como todo trabalho de consultoria, de serviço prestado, é de entendimento do que é necessidade, o que vai ser feito com aquilo, qual é o grau, para a gente definir o tamanho do trabalho, a extensão do trabalho. Mas nessa linha, sendo bastante direto, sim, eu acho que esse é o caminho inicial. Na verdade, né? O formato é tailor-made, quer dizer, vai fazer de acordo com a medida É um briefing. Não, o que eu vou fazer com aquilo? Eu vou fazer aquilo porque eu vou vender meu negócio. Bom, isso é um caminho. Eu vou fazer isso porque eu vou fazer um joint venture com uma empresa americana. Não, isso eu vou fazer aqui porque... Não, vai depender. Eu vou fazer isso porque eu vou levar para uma reunião de acionistas e nós precisamos ver porque nós vamos amanhã depois, ou enfim. Perfeito. Acho que isso tem muito a ver. A gente tem que... É um entendimento, né? O que vai falar com... A gente vai definir o trabalho. Mas basicamente começa por aí. Paulo. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que entender qual é o propósito. Qual é o propósito que eu quero fazer o trabalho? Ele está falando, o Vacari está falando qual é o propósito de ele avaliar a empresa dele. Eu falo sobre avaliar a marca com a mesma visão. Qual é o propósito que tu queres? Tá? E passa por um briefing, evidentemente tem toda uma relação de documentos que a gente solicita, mas passa por um briefing, por uma conversa. Só para encerrar, eu sou contador de caso, eu fui chamado por uma empresa, nossa cliente, que queria avaliação de marca. Nós fizemos exatamente isso. Fomos lá e perguntamos qual era o propósito. Eles, não, nós queríamos saber o valor da nossa marca e tal. Tudo bem, mas qual é o... Não, queríamos saber o valor. Tudo bem, é o sigilo de negócio. Pegamos os documentos, analisamos toda a marca, fizemos todo o trabalho e fomos até a sede da empresa, que era no interior, fazer uma apresentação. Colocamos o PowerPoint e mostrando todos os passos, da onde que a gente pegou isso e aquilo. Trabalho consistente, né, e com credibilidade, e que as empresas podem ver o todo. Bem, feita aquela avaliação, acabamos a reunião, que era uma mesa enorme, devia ter umas 20 e poucas pessoas, que era uma empresa, enfim, uma cooperativa, e se deu um silêncio sepulcral na sala. E, normalmente, quando a gente apresenta uma avaliação de marca, as empresas não acreditam naquele valor. Não acreditam porque não sabiam que valia tanto, né? Que não valia. Não sabia disso. Bom, quando nós vemos aquele silêncio, eu digo, rapaz, onde é que eu errei aqui? Os caras não estão... Aí perguntei para o presidente, onde é que nós erramos aqui? Eu estou vendo que não tem nenhuma motivação desse valor. Não... Nós achamos maravilhoso, nem imaginávamos que a nossa marca teria esse valor e tal. Tem esse silêncio, estamos tristes porque nós avaliamos que nós vamos ter que vender a marca para capitalizar a empresa. Né? Então, e aí depois ela foi vendida para uma outra empresa que se tornou minha cliente também, e isso é uma coisa comum. As empresas têm que saber o propósito. Não que isso vai influenciar no nosso trabalho, mas é bom se a gente souber, entende? Não estou dizendo que vai aumentar. Por exemplo, nós já tivemos empresas que nós oferecemos um valor para fazer a avaliação e fizemos uma estimativa que aquela empresa valeria X, tá? X. E a empresa não nos contratou porque eles disseram, não, X não me interessa, eu quero o valor Y. Eu digo, Y eu não posso, porque quem assina o laudo sou eu, entende? E eu não posso assinar nada que eu não vá defender depois. Ok. Gente, só para terminar, primeiro agradeço a paciência de vocês aí pelas perguntas
mas o principal é dizer que essa live que nós fizemos aqui é mais um produto que a Associação Comercial está colocando à disposição dos associados. Aqueles que não conseguem fazer na sua empresa, com tecnologia, nós temos toda a estrutura aqui na Associação Comercial, e eu pedi que fosse aqui justamente por isso, né? Fazer daqui toda a live que a gente puder fazer, ok, Legal. gente? Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Obrigado, hein? Obrigado àqueles que estão nos assistindo. Obrigado. Sai do ar?